O telefone fixo tocou 3 vezes antes que eu atendesse. Era dezembro de 2007. O calor estava insuportável em São Paulo. E eu acabara de voltar do banco onde depositei mais um aluguel do condomínio. Alô? Falei, enxugando o suor com a toalha. Do outro lado da linha, ouvi a voz estridente da minha nora gritando com alguém. Diz pra essa velha que não quero mais ela aqui. Então percebi. Ela havia ligado sem querer, provavelmente discando errado no celular. Fiquei ali, parada, ouvindo meu próprio filho concordar. Tem razão, amor. Minha mãe é um peso morto mesmo. Naquele momento, com o cheiro de jasmim entrando pela janela e o barulho do ventilador cortando o silêncio, descobri que minha família me considerava um estorvo dispensável. Eles não sabiam que eu era a verdadeira proprietária do edifício onde viviam suas vidas de aparência. Você já descobriu que as pessoas que mais ama querem se livrar de você? Que sussurram pelas suas costas, planejando sua exclusão como quem planeja as férias? Eu descobri aos 60 anos, quando achava que já tinha visto de tudo nesta vida. Mas o pior não foi a descoberta em si. Foi perceber que eu tinha poder para mudar completamente o jogo e que eles nem imaginavam o que estava por vir. Meu nome é Vera Beatriz Santos. Hoje tenho 78 anos e durante muito tempo fingi ser a velhinha indefesa que todo mundo esperava que eu fosse. Durante décadas, deixei meu filho Ricardo e minha nora Camila acreditarem que dependia deles para sobreviver. Que bobagem, eu que sustentava aquela família inteira sem que eles soubessem. E quando descobri o que realmente pensavam de mim, decidi que era hora de parar de fingir. Esta é a história de como uma velha inútil transformou a vida de 2 pessoas que a desprezavam em um verdadeiro inferno na Terra. E antes que você me julgue, deixe-me contar todos os detalhes. Porque depois de ouvir tudo, talvez você entenda por que fiz o que fiz. Ou talvez você fique horrorizado comigo. Sinceramente, tanto faz. Eu durmo muito bem à noite. A história começa naquela tarde sufocante de dezembro. Lembra como era 2007? O Brasil estava crescendo, o Lula era presidente, todo mundo falava que íamos virar uma potência mundial. Eu acabara de voltar do Banco do Brasil da Rua Augusta, onde fazia questão de ir pessoalmente depositar os aluguéis dos meus inquilinos. 15 apartamentos espalhados por São Paulo, todos quitados, todos rendendo uma boa grana todo mês. Mas para meu filho e nora, eu era apenas a viúva coitada que recebia uma aposentadoriazinha mixuruca. Que ironia deliciosa, não é mesmo? Para entender direito esta história, preciso voltar um pouco no tempo. Eu me casei com Antônio Santos em 1968, quando tinha 21 anos. Ele era um homem visionário. Trabalhava como corretor de imóveis numa época em que São Paulo estava explodindo de crescimento. Nos anos 70 e 80, compramos apartamento por apartamento, sempre em locais estratégicos. Mooca, Tatuapé, Vila Prudente, bairros que todo mundo achava que eram fim de mundo na época. Antônio morreu em 1995, de infarto. Eu tinha 48 anos e poderia ter me casado de novo, mas decidi que não precisava de mais ninguém. Tinha meu patrimônio, meu filho Ricardo e, em teoria, um futuro tranquilo pela frente. O que eu não esperava era que o próprio filho se tornaria meu maior desgosto. Ricardo sempre foi um menino mimado. Quando adolescente, tinha vergonha de morar na Muca. Queria andar com os filhos dos ricos, frequentar os lugares chiques. Eu e Antônio demos o melhor para ele. Escola particular, cursinho caro, faculdade de administração na PUC. Pensávamos que ele entenderia o valor do trabalho, que assumiria os negócios da família com responsabilidade. Que ingenuidade a nossa! Depois que se formou, Ricardo conheceu Camila numa festa em Pinheiros.
Ela era filha de um dentista aposentado e uma professora. Tinha aquele jeitinho de classe média educada, que impressiona quem quer subir na vida. Cabelo sempre arrumado, roupa de marca, falava sobre arte e cultura como se fosse uma intelectual. Na verdade, era apenas uma garota insegura que queria desesperadamente parecer superior às suas origens. Quando se casaram em 2001, eu decidi presenteá-los com um apartamento. Não qualquer apartamento. Um lindo 3 quartos no Jardim Anália Franco, numa das torres mais novas do bairro. Reformado, mobiliado, tudo do bom e do melhor. Só não contei a eles um pequeno detalhe. O apartamento era meu. Estava no meu nome, comprado com o dinheiro dos meus aluguéis. Eles achavam que era um presente definitivo, uma transferência de propriedade. Eu deixei que pensassem isso. Por quê? Porque já desconfiava do caráter de ambos. Ricardo sempre foi gastador, Camila sempre foi ambiciosa. Eu queria ter uma forma de proteger meu patrimônio se algo desse errado. E como deu durante 6 anos, de 2001 a 2007, fingi ser a sogra dependente. Ia jantar na casa deles uma vez por semana, sempre levando alguma comidinha caseira. Pedia para Ricardo me ajudar com as burocracias do banco. Fingia não entender de computador. Me fazia de coitada quando o assunto era dinheiro. Ai, filho, essa aposentadoria não dá pra nada. Eu suspirava, enquanto secretamente depositava mais R$ 3.000 de aluguel na minha conta. Eles caíram direitinho na minha representação. Ricardo me tratava com aquela paciência forçada que filhos dedicam às mães chatas. Camila fingia educação. Sempre me cumprimentava com um beijinho no rosto. Me chamava de Dona Vera, com aquele tom respeitoso e falso. Mas eu via nos olhos dela. Ela me considerava um atraso de vida, uma representante do Brasil cafona, que ela queria deixar para trás. A verdade é que eu estava testando eles o tempo todo. Queria ver até onde iriam, quanto aguentariam sustentar a farsa de amor familiar. E eu tinha razão de desconfiar, porque no final de 2007, descobri que eles não aguentavam mais fingir. Aquela ligação foi um divisor de águas na minha vida. Era uma quinta-feira, por volta das 4 da tarde. Eu havia acabado de chegar do banco e estava tirando os sapatos quando o telefone tocou. Atendi meio distraída, ainda organizando os comprovantes de depósito na mesa da cozinha. Alô? Silêncio do outro lado. Então ouvi vozes abafadas, como se alguém estivesse conversando longe do aparelho. Percebi que era uma ligação acidental. Provavelmente alguém havia discado meu número sem querer. Ia desligar quando reconheci a voz da Camila. Não aguento mais essa situação, Ricardo. Meu coração acelerou. Fiquei grudada no telefone, prendendo a respiração para ouvir melhor. E agora ela quer passar o Natal aqui? Fedorenta? Eu que sempre me arrumava com o maior capricho, sempre cheirando ao melhor perfume que o dinheiro podia comprar? Então ouvi a voz do meu filho. Meu próprio filho, que eu carreguei 9 meses na barriga, que criei com todo o amor do mundo. Você tem razão, amor. Minha mãe é um peso morto mesmo. Só serve para reclamar e atrapalhar nossa vida. Deveríamos encontrar um jeito de nos livrar dela de vez. Por que você não fala para ela se mudar para o interior? Inventa que o aluguel aqui em São Paulo está muito caro, que seria melhor para ela morar numa cidade menor? Boa ideia. Ou então a gente convence ela a ir para um daqueles asilos chiques. Fala que é para ela ter companhia de gente da idade dela. Perfeito. Qualquer coisa, menos ter que aturar essa velha por perto. Você viu como ela estava me olhando outro dia? Com aquela cara de desaprovação, como se eu não fosse boa o bastante para você. Esquece ela, Camila.
Minha mãe é do tempo das cavernas. Não entende como o mundo funciona hoje. A gente só precisa ter paciência até conseguir se livrar dela sem criar muito drama. Fiquei ali parada, com o telefone na mão, sentindo meu mundo desabar. Não era só a crueldade das palavras. Era a frieza, a naturalidade com que planejavam minha exclusão. Como se eu fosse um móvel velho que precisava ser descartado. Desliguei o telefone devagar, em silêncio. Não queria que percebessem que eu havia escutado tudo. Precisa ter controle, Vera, pensei comigo mesma. Precisa pensar com calma. Sentei na poltrona da sala e fiquei olhando pela janela. Lá embaixo, a vida seguia normal na Rua Vergueiro. Carros passando, pessoas andando na calçada, ambulantes vendendo água de coco na esquina. O mundo continuava girando, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Nos dias seguintes, fiz o que qualquer pessoa inteligente faria. Fingi que nada tinha acontecido. Continuei com minha rotina normal, mas agora observando tudo com olhos diferentes. Era como se tivesse colocado óculos novos e finalmente enxergasse a realidade com clareza. Na sexta-feira, liguei para Ricardo como sempre fazia. Oi, filho. Tudo bem? Pensei em passar aí no sábado para levar aquele bolo de cenoura que você gosta. Do outro lado da linha, percebi a hesitação. Uma pausa pequena, mas significativa. Ah, mãe, sábado não vai dar, não. A Camila está meio indisposta, sabe como é. Mentira número 1. Eu sabia que eles iam ao shopping aos sábados. Era a rotina religiosa do casal. Que pena! E domingo? Domingo também não. A gente combinou de almoçar na casa dos pais da Camila. Mentira número 2. Os pais da Camila moravam em Santos e eles só visitavam uma vez por mês, sempre no último domingo. Tudo bem, filho. Então deixa pra semana que vem. É, mãe. Semana que vem a gente se vê. Desliguei o telefone e sorri. Não um sorriso de alegria. Um sorriso frio, calculista. Se queriam jogar esse jogo, eu ia jogar também. Só que eu tinha cartas na manga que eles nem imaginavam. Durante as próximas semanas, comecei minha investigação discreta. Primeira parada. O prédio onde eles moravam. Conversei com Dona Conceição, a síndica, uma mulher fofoqueira que adorava um bate-papo. Dona Vera, como vai a senhora? Bem, Dona Conceição. Vim trazer umas coisinhas para o Ricardo. O Ando tinha sorte. Como é que sustentavam esse padrão de vida? Saí dali com várias perguntas na cabeça. Durante a semana, fiz questão de observar mais detalhes. Numa quinta-feira, fingi que estava passando pelo bairro deles por acaso e vi o Civic estacionado na garagem. Branco, novinho, com aquele cheiro de carro 0 quilômetro ainda. Então tive uma ideia. Liguei para meu sobrinho Carlos, que trabalha no Detran, e pedi um favor. Tio, preciso verificar uma coisa. Pode me dar informações sobre um carro? Claro, tia Vera. Qual a placa? Passei a placa do Civic e esperei. 2 dias depois, Carlos me ligou com as informações. Tia, achei aqui. O carro está no nome da Camila Santos, comprado em setembro deste ano. Valor declarado, R$55 mil. R$55 mil. E como foi comprado, Carlos? Financiado? Não, tia. Compra à vista. Dinheiro limpo. Desliguei o telefone intrigada. De onde tinha saído tanto dinheiro? Comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Viagens caras, reformas luxuosas, carro novo, restaurantes chiques. Onde estava o dinheiro para tudo isso? A resposta veio de onde eu menos esperava. Era início de janeiro de 2008. E eu estava organizando meus documentos quando encontrei uma carta que havia chegado em dezembro, mas que eu não havia aberto. Era do banco,
comunicando sobre um empréstimo. Abri a carta sem dar muita importância, pensando que fosse propaganda. Mas quando li o conteúdo, quase caí da cadeira. Informamos que o empréstimo no valor de R$50 mil, R$50 mil, foi aprovado tendo como garantia o imóvel situado na Rua Professor Pedreira, 145, apartamento 73, Jardim Anália Franco. O apartamento onde Ricardo e Camila moravam. Mas como? Se o apartamento estava no meu nome, como conseguiram fazer empréstimo com ele? A resposta era simples. Eu mesma havia facilitado a trapaça anos atrás. Quando dei as chaves para eles, também entreguei uma cópia de todos os documentos para facilitar questões como manutenção e condomínio. Ricardo tinha procuração para assinar em meu nome em situações específicas. Procuração que ele claramente estava usando indevidamente. Fiquei uma semana digerindo essa informação. Depois resolvi investigar mais fundo. Liguei para Dona Conceição novamente. Dona Conceição, a senhora sabe se o Ricardo e a Camila estão bem de saúde? Faz tempo que não vejo eles. Bem, estão ótimos. Inclusive encontrei com eles ontem no mercado, comprando champanhe francês, salmão, umas coisas caríssimas. Falaram que vão dar uma festa de Ano Novo. Festa? Não me falaram nada. Ah, vai ser só para os amigos deles. Gente chique, sabe como é? A Camila comentou que convidou uns médicos, uns advogados, pessoal de classe. Pessoal de classe. E eu, a mãe que sustentava aquela vida toda, não era classe o suficiente para ser convidada. E eles andam muito gastadores ultimamente, né? Nossa, nem me fale. Só marca cara, só lugar caro. Outro dia encontrei a Camila na rua Oscar Freire, saindo de uma loja com um monte de sacola. Falou que tinha comprado umas roupas de grife para a festa. Era óbvio que estavam gastando os 50 mil do empréstimo, mas eu ainda não entendia como haviam conseguido aprovação. Decidi investigar diretamente no banco. Marquei uma reunião com o gerente, Dr. Rodrigo, que me atendia há anos. Cheguei lá fazendo meu papel de velhinha confusa. Dr. Rodrigo, recebi uma carta sobre um empréstimo. Mas acho que houve engano. Eu não pedi empréstimo nenhum. Ele conferiu no sistema e ficou sem graça. Dona Vera, o empréstimo foi solicitado pelo seu filho, Ricardo Santos. Ele apresentou procuração e disse que a senhora precisava do dinheiro para uma cirurgia particular. Cirurgia. Mas ele não me falou nada sobre isso. É que foi tudo muito rápido, Dona Vera. Seu filho disse que era urgente, que a senhora estava com um problema no coração e precisava operar logo. Mostrou até receita médica. Receita médica falsa. A coisa estava ficando séria. E qual é o valor da parcela, Dr. Rodrigo? R$1.200 por mês, Dona Vera. O prazo é de 5 anos. R$1.200 por mês que sairiam da minha conta, já que o apartamento era meu e a responsabilidade também. Ricardo havia feito um empréstimo de R$50 mil para a banca Vida de Playboy, e eu que pagaria a conta pelos próximos 5 anos. Saí do banco com uma sensação estranha. Não era raiva, ainda. Era uma frieza calculista que eu não conhecia em mim mesma. Pela primeira vez na vida, estava vendo meu próprio filho como ele realmente era. Um aproveitador sem escrúpulos. Durante o caminho de volta para casa, fui organizando os fatos na minha cabeça. Ricardo e Camila me desprezavam. Queriam se livrar de mim. Me consideravam um peso morto. Ao mesmo tempo, usavam meu patrimônio para financiar uma vida que não podiam pagar. Viviam às minhas custas enquanto planejavam minha exclusão. A hipocrisia era tão grande que chegava a ser cômica. Quando cheguei em casa, fiz algo que não fazia há anos. Abri uma garrafa de vinho. Sentei na poltrona da sala com uma taça na mão e comecei a planejar. Não um plano emocional movido pela mágoa,
Um plano racional, estratégico, com começo, meio e fim bem definidos. Primeiro, precisava entender completamente a situação financeira deles. Segundo, precisava descobrir quem mais sabia sobre o esquema. Terceiro, precisava escolher o momento certo para agir. Nos dias seguintes, liguei para alguns dos meus inquilinos. Como sempre, fui uma proprietária presente. Todos me conheciam bem e gostavam de conversar. Descobri informações valiosas. Dona Maria, que alugava um apartamento na Vila Prudente, me contou que seu filho trabalhava na mesma empresa que Ricardo. Seu Ricardo é muito falador. Dona Vera vive, contando vantagem para os colegas. Semana passada disse que a mãe dele tinha deixado uma herança gorda, que agora ele podia viver bem sem se preocupar. Herança. E ele fala isso para todo mundo? Fala sim. Meu filho disse que ele anda muito convencido, se achando rico. Até mudou o jeito de falar com os funcionários da empresa, tratando todo mundo com desprezo. Perfeito. Ricardo estava criando uma reputação baseada em mentiras. Quanto maior a mentira, maior seria a queda. Conversei também com seu Joaquim, aposentado que morava no prédio ao lado do meu. Ele me contou que costumava ver Ricardo e Camila chegando de táxi nos fins de semana, sempre voltando tarde da noite, claramente embriagados. Esses dois não param em casa, Dona Vera. Era evidente que estavam torrando os 50 mil reais em futilidades. Mas eu não ia interferir, ainda. Queria que gastassem tudo, que se acostumassem com o padrão de vida alto. Porque quanto mais alto você sobe, maior é o tombo. Durante esse período de observação, também comecei a testar seus limites. Numa quarta-feira, liguei para Ricardo fingindo desespero. Filho, preciso da sua ajuda. Surgiu um problema no condomínio aqui e preciso pagar R$1.000 até amanhã, senão vão me multar. R$1.000, mãe? Nossa, é muito dinheiro. Eu não tenho isso agora. Mentira descarada. Sabia que ele tinha acabado de sacar dinheiro para mais uma viagem. Mas, filho, eu não sei o que fazer. Não tenho esse dinheiro na conta. Deixa eu ver. Talvez no final do mês eu consiga te emprestar. Mas agora está difícil mesmo. Desliguei o telefone com um sorriso amargo. Meu próprio filho, bancando a vida de rico com meu dinheiro, não podia me emprestar R$1.000 numa emergência. A frieza dele era impressionante. Foi nesse momento que tomei uma decisão definitiva. Não bastava descobrir a traição. Eu ia dar uma lição que eles jamais esqueceriam. Ia mostrar quem realmente mandava naquela história. E o melhor de tudo, ia fazer tudo dentro da lei. Afinal, o apartamento era meu, o empréstimo estava sendo pago com meu dinheiro. E eles eram apenas inquilinos que haviam perdido o direito de continuar morando no meu imóvel. A vingança seria doce, justa e completamente legal. Fevereiro de 2008 foi o mês em que comecei a colocar meu plano em prática. Mas antes de agir, precisava de um aliado. Alguém que entendesse tanto de direito quanto eu entendia de imóveis. Foi então que lembrei do Dr. Montenegro. Eugênio Montenegro havia sido advogado e sócio do meu falecido marido durante anos. Um homem sério na casa dos 70, especialista em direito imobiliário. Antônio sempre dizia que Montenegro era o único advogado honesto de São Paulo. Piada que eles repetiam toda vez que se encontravam para jogar dominó. Marquei um encontro com ele num café no centro, perto do escritório onde ainda mantinha alguns clientes. Montenegro chegou pontualmente às 15h, elegante como sempre, de terno cinza e gravata bordô. Vera, que prazer revê-la. Como você está? Bem, doutor Montenegro. Na verdade, preciso de um conselho jurídico. É sobre uma situação delicada. Contei tudo para ele. A descoberta da traição, o empréstimo feito às minhas custas,
Os gastos exorbitantes. O desprezo do meu próprio filho. Montenegro me ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais, com aquela expressão concentrada que eu me lembrava dos tempos em que visitava o escritório com Antônio. Juridicamente, Vera, você tem todos os direitos do mundo. O apartamento está no seu nome. Eles usaram indevidamente sua procuração. E você pode cancelar essa procuração a qualquer momento. Quanto ao empréstimo, tecnicamente foi uma fraude, já que você não autorizou. E se eu quiser despejá-los? Pode. Mesmo sendo família, eles são inquilinos. Você precisa apenas seguir o processo legal. Notificação extrajudicial, prazo para desocupação e, se necessário, ação de despejo. Quanto tempo leva tudo isso? Se eles saírem voluntariamente, uns 2 meses. Elaborado. Montenegro cuidaria de toda a parte legal, eu cuidaria da parte, digamos, teatral. Porque se eles queriam jogar o jogo da manipulação, eu mostraria como se joga direito. Primeira jogada. Cancelar discretamente a procuração que Ricardo tinha. Fizemos isso numa sexta-feira à tarde, no cartório. Agora ele não podia mais assinar nada em meu nome. Mas eu não contaria isso para ele. Queria ver se tentaria fazer mais alguma maracutaia. Segunda jogada. Começar a apertar o cerco financeiro. Devagar, para eles não perceberem. Como eu sabia que estavam gastando os 50 mil do empréstimo sem nenhuma parcimônia, decidi acelerar o processo de quebra. Liguei para Ricardo numa segunda-feira de manhã. Filho, preciso falar com você sobre uma coisa importante. Pode me encontrar hoje no shopping? Ah, mãe, hoje está difícil. Tenho várias reuniões. É sobre dinheiro, Ricardo. Sobre herança. A mudança no tom foi instantânea. Herança? Que herança, mãe? Preciso acertar umas coisas dos seus documentos. Para quando eu morrer, você entende? Vamos conversar no Burger King do shopping, Anália Franco, às 2 da tarde. Ele aceitou na hora, claro. A palavra herança funcionava como mágica com aquele garoto. O encontro no shopping foi um teste interessante. Cheguei pontualmente às 2, trajando minha melhor roupa de velhinha coitada. Vestido preto simples, bolsa pequena, cabelo penteado de forma conservadora. Ricardo chegou 15 minutos atrasado, usando uma camisa social cara que eu não conhecia e um relógio que certamente custou mais do que ele ganhava em 2 meses. Oi, mãe. Desculpa o atraso. Trânsito terrível. Mentira. Eu havia chegado cedo de propósito e o vi estacionando o Civic novinho 5 minutos antes da hora marcada. Ele simplesmente me fez esperar porque não considerava meu tempo importante. Tudo bem, filho. Que relógio bonito. Ah, esse? A Camila me deu de presente de aniversário. Gostou? Aniversário dele havia sido em novembro. O empréstimo foi aprovado em setembro. Coincidência interessante. Muito bonito. Deve ter custado caro. Não foi tão caro assim. Mentiu, mexendo nervosamente no pulso. Pedimos nossos lanches. Eu peguei um hambúrguer simples. Ele pediu o combo mais caro do cardápio. E comecei minha atuação. Ricardo, estou preocupada com minha situação financeira. A aposentadoria não está dando para muita coisa. Ele fez aquela cara de lá vem ela, que eu conhecia bem. Mãe, a senhora tem que aprender a economizar. Não pode ficar gastando à toa. Gastando à toa? Eu que vivia com o básico enquanto ele torrava 50 mil reais em futilidades? É que eu estive pensando... Talvez seja melhor eu vender um dos apartamentos que seu pai deixou, para ter uma reserva de emergência. Os olhos dele brilharam. Literalmente brilharam de ganância. Apartamentos? Que apartamentos, mãe? Ah, seu pai comprou alguns imóveis ao longo dos anos. Deixou tudo para mim, mas agora estou pensando em vender 1 ou 2. O problema é que não sei como fazer isso sozinha. A senhora tem quantos apartamentos?
Alguns, respondi vagamente. O problema é que são todos alugados. Então é complicado vender. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, claramente calculando alguma coisa na cabeça. Mãe, se a senhora quiser, eu posso ajudar com isso. Conheço gente do ramo imobiliário, posso facilitar a venda. Claro que podia. Aposto que já estava planejando como ficar com uma comissão. Que bom, filho. Mas não precisa ser urgente. É só para eu saber que tenho essa opção. Mudei de assunto, mas percebi que ele ficou inquieto pelo resto do encontro. A fisgada estava lançada. Agora ele sabia que eu tinha mais bens do que imaginava. Isso ia mexer com a cabeça dele e da Camila. Na semana seguinte, fiz outro teste. Liguei para eles num sábado à noite, fingindo estar com problema de saúde. Ricardo? Filho, estou me sentindo muito mal. Acho que estou com pressão alta. Pressão alta? A senhora mediu? Não tenho aparelho aqui em casa. Será que você pode vir me buscar para ir ao posto de saúde? Silêncio constrangedor. Depois ouvi ele conversando com Camila ao fundo. Mãe, a gente estava saindo agora para um jantar importante. Não pode esperar até amanhã? É que estou com medo, filho. E se for algo sério? Olha, vou ligar para o meu amigo médico, Dr. Fábio. Ele pode dar uma orientação por telefone. Desligou e me deixou esperando por 40 minutos. Quando ligou de volta, disse que o Dr. Fábio havia recomendado que eu tomasse um chá de camomila e descansasse. Se piorasse, procurasse o hospital. Um chá de camomila para pressão alta. Se eu realmente tivesse passando mal, poderia ter morrido enquanto eles jantavam em algum restaurante chique. Foi nesse momento que qualquer resquício de dúvida desapareceu da minha mente. Meu filho realmente não se importava comigo. Eu era apenas um estorvo que atrapalha seus planos de vida. Em março, decidi aumentar a pressão psicológica. Queria que eles ficassem nervosos, ansiosos, sem entender o que estava acontecendo. Montenegro me deu uma ideia brilhante. Vera, que tal começarmos oficialmente o processo, mas sem eles saberem? Vamos preparar toda essa documentação, fazer a notificação, mas segurar tudo até o momento certo. Como assim? Vamos fazer uma notificação extrajudicial e mandar pelos correios. Só que você vai interceptar a correspondência antes deles receberem. Assim temos tudo pronto, mas mantemos o elemento surpresa. Genial. Montenegro realmente entendia de estratégia. Passamos 2 semanas preparando todos os documentos. A notificação era uma peça de arte jurídica. Clara, direta, irrefutável. Dizia que eu, Vera Beatriz Santos, proprietária do imóvel situado à Rua Professor Pedreira, 145, apartamento 73, notificava os ocupantes Ricardo Santos e Camila Santos, que tinham prazo de 30 dias, para desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de ação de despejo. Mas além dos documentos oficiais, comecei uma campanha de nervosismo psicológico. Pequenas coisas que fariam eles se questionarem, mas sem levantar suspeitas demais. Primeira investida. Apareci na portaria do prédio numa quinta-feira à tarde, quando sabia que eles não estavam em casa. Conversei longamente com Dona Conceição. Dona Conceição, preciso verificar umas coisas sobre o apartamento do Ricardo. A senhora pode me mostrar os registros de correspondência dos últimos meses? Claro, Dona Vera. Aconteceu alguma coisa? Não. É só uns acertos de documentação. Sabe como é? Burocracia. Pedi para ver todas as correspondências que chegaram para eles. Contas, boletos, cartas. Anotei tudo num caderninho bem devagar, fazendo cara de quem estava conferindo algo importante. Dona Conceição, se chegarem documentos importantes para eles, a senhora pode me avisar? É que às vezes eles viajam e podem perder prazos importantes. Pode deixar, Dona Vera.
A senhora sempre foi muito cuidadosa com essas coisas. Na sexta-feira, Ricardo me ligou meio nervoso. Mãe, a síndica disse que a senhora esteve lá ontem. Aconteceu alguma coisa? Não, filho. Só fui verificar umas pendências do condomínio. Nada demais. Que pendências? Ah, coisa de documentação. Seu pai sempre cuidava dessas coisas. Agora eu tenho que aprender. Percebi a inquietação na voz dele, mas deixei por isso mesmo. Segunda investida. Comecei a aparecer no prédio com mais frequência, sempre com uma desculpa diferente. Uma vez fui conferir o interfone, outra vez para falar com o síndico sobre as reformas no prédio. Sempre cumprimentava os vizinhos, sempre fazia questão de me mostrar presente. Terceira investida. A mais cruel. Numa segunda-feira, liguei para Ricardo de manhã cedo. Filho, preciso te contar uma coisa importante. Estive conversando com o Dr. Montenegro sobre meus bens. Dr. Montenegro? Quem é esse? O advogado do seu pai. Ele disse que preciso regularizar algumas situações para proteger a herança. Que situações, mãe? É meio complicado explicar por telefone, mas ele disse que eu preciso revisar todas as procurações que dei, todos os documentos que assinei, para ter certeza de que tudo está correto. Silêncio do outro lado. A senhora deu procuração para alguém? Para você, né, filho? Quando vocês se mudaram para o apartamento. Lembra? Ah, lembro. Mas eu podia sentir o nervosismo dele. O Dr. Montenegro disse que é melhor cancelar e refazer tudo, para evitar problemas futuros. Que tipo de problemas? Ah, essas coisas de cartório, registro. Você entende dessas coisas melhor que eu. Era mentira. Eu entendia perfeitamente, mas queria que ele ficasse inseguro. Quando a senhora vai fazer isso? Na semana que vem, provavelmente. O Dr. Montenegro vai me explicar direitinho como funciona. Desliguei o telefone e sorri. Agora ele sabia que eu estava mexendo em questões legais, revisando documentos, conversando com o advogado. A paranoia começaria a corroer a mente dele. Abril chegou com uma São Paulo ensolarada e eu com todos os documentos prontos. Montenegro havia preparado um dossiê completo. Notificação extrajudicial, ação de despejo, cancelamento de procuração e até uma representação criminal pela falsificação de documento para conseguir o empréstimo. Vera, chegou a hora de decidir. Você quer ir com tudo ou prefere dar uma chance para eles se explicarem? Dr. Montenegro, eles tiveram meses para se explicar. Na verdade, eles tiveram anos para me tratar com respeito. Agora é tarde demais. Então vamos executar o plano na íntegra? Vamos, mas quero fazer isso no momento certo, na frente das pessoas certas. Quero que a humilhação seja proporcional à traição. Escolhi a data. 20 de abril, domingo. Durante o almoço de Páscoa que eles iam dar para os amigos. Contratos de aluguel, procurações, essas coisas. Ele disse que tem apartamento que está sendo usado sem contrato direito. Podia sentir o desespero dele do outro lado da linha. E o que acontece quando um apartamento está sendo usado sem contrato? Ah, segundo o Dr. Montenegro, o proprietário pode retomar o imóvel a qualquer momento. Legalmente, quem está lá sem contrato é considerado invasor. Invasor? Invasor. Pode ser despejado até judicialmente. Desliguei o telefone e fiquei imaginando a cara dele. Apostava que naquele exato momento ele estava contando tudo para Camila e os dois estavam entrando em pânico. Na quinta-feira fiz a jogada final da preparação. Apareci no prédio de manhã cedo, quando sabia que eles estavam trabalhando, e conversei com Dona Conceição. Dona Conceição, no domingo eu vou estar aqui com meu advogado. Vamos precisar conferir uns documentos do apartamento 73. Aconteceu alguma coisa grave, Dona Vera?
Não é grave. É só burocracia. Mas se eles perguntarem, diga que é sobre regularização de contrato. Pode deixar. Sabia que Dona Conceição contaria para todo mundo, incluindo Ricardo e Camila. Queria que eles ficassem desesperados durante o fim de semana, imaginando o que ia acontecer. No sábado à noite, Ricardo me ligou. A voz dele estava estranha, quase desesperada. Mãe, a síndica disse que a senhora vem aqui amanhã com um advogado. É sobre o quê? Ah, filho, é sobre aquelas regularizações que eu te falei. O doutor Montenegro precisa ver uns papéis. Mas por que amanhã? A gente vai ter um almoço com os amigos? Pois é, eu até falei isso pra ele. Mas ele disse que domingo era o único dia que tinha disponível. Não vai atrapalhar vocês, vai? Não, não vai atrapalhar, não. Claro que ia atrapalhar. E era exatamente isso que eu queria. Que horas a senhora vem? Por volta das 2 da tarde, logo depois do almoço de vocês. Tá bom, mãe. A gente te espera. Desliguei o telefone e abri uma garrafa de vinho. Era minha última noite como a velhinha coitada. No dia seguinte, Vera Beatriz Santos, empresária e proprietária de 15 imóveis em São Paulo, faria sua estreia oficial. E seria um espetáculo inesquecível. Domingo, 20 de abril de 2008. Acordei às 6 da manhã, apesar de ter dormido pouco. Não era nervosismo, era expectativa. Como uma atriz no dia da estreia da peça mais importante de sua carreira. Escolhi minha roupa com cuidado. Nada de vestido preto de velhinha coitada. Tailleur azul marinho, salto baixo, mas elegante. Cabelo preso em coque, maquiagem discreta, mas impecável. Queria parecer o que realmente era. Uma empresária séria e determinada. Montenegro chegou à minha casa às 12h30, trajando seu melhor terno. Trouxe uma pasta de couro marrom repleta de documentos. Contratos, certidões, notificações, tudo perfeitamente organizado. Pronta para o grande dia, Vera? Mais do que pronta. Estou ansiosa. Lembra do que combinamos? Deixa eu falar primeiro. Estabelecer o tom jurídico. Depois você entra com a parte pessoal. Lembrado. E você trouxe a notificação? Aqui está, disse ele, me mostrando o envelope lacrado. Notificação extrajudicial de despejo, com prazo de 30 dias. A partir do momento que entregarmos isso, eles têm 1 mês para sair voluntariamente. E se não saírem? Aí entramos com ação de despejo na justiça. Com toda essa documentação que temos, é vitória garantida. Almoçamos rapidamente e saímos. Durante o caminho até o Jardim Anália Franco, Montenegro me fez as últimas orientações. Vera, independente do que eles disserem, não aceite desculpas nem promessas. Gente assim só entende quando perde o que tem. Não se preocupe, eu não vou vacilar. Chegamos ao prédio às 2 em ponto. Dona Conceição estava na portaria e fez questão de nos cumprimentar efusivamente. Dona Vera, o Ricardo e a Camila estão esperando vocês, mas acho que eles estão com visitas. Que pena. Respondi sem esboçar qualquer constrangimento. Vamos subir mesmo assim. No elevador, Montenegro me deu um último conselho. Lembre-se, você não está fazendo nada errado. Está apenas exercendo seus direitos de proprietária. Eu sei. E, para ser honesta, estou adorando cada segundo disso. Quando tocamos a campainha do apartamento 73, ouvi um burburinho do outro lado da porta. Vozes abafadas, conversas interrompidas, movimento apressado. Camila abriu a porta com um sorriso forçado. Dona Vera, entre. Olhei ao redor da sala e quase ri. 6 pessoas elegantemente vestidas, sentadas ao redor da mesa de jantar, com cara de quem havia sido interrompido no meio de uma conversa animada. Pratos caros, taças de cristal, uma garrafa de champanhe francesa no balde de gelo.
tudo pago com meus 50 mil reais. Camila, estes são meus amigos, disse Ricardo, levantando-se nervosamente. Pessoal, esta é minha mãe, Dona Vera. Cumprimentei todos educadamente, mas sem calor. Montenegro permaneceu sério e formal, causando um clima estranho na sala. Filho, posso falar com você e a Camila em particular? É sobre aqueles documentos que eu mencionei. Agora, mãe, a gente está com visitas. É importante, Ricardo. Não vai demorar. Os convidados se entreolharam desconfortavelmente. Uma mulher loira, que eu descobriria depois ser esposa de um médico, sussurrou algo para o marido. Um rapaz de óculos que parecia advogado observava Montenegro com curiosidade profissional. Pessoal, vocês podem ficar à vontade, disse Camila claramente constrangida. A gente resolve isso rapidinho. Fomos para o quarto do casal. Ricardo fechou a porta e me olhou com aquela expressão de filho impaciente que eu conhecia tão bem. Mãe, não podia ter esperado até amanhã? A gente está recebendo pessoas importantes. Importantes para quem, Ricardo? Para você ou para mim? Ele ficou desconcertado com minha mudança de tom. Como assim? Foi aí que Montenegro entrou em ação. Senhor Ricardo, senhora Camila, meu nome é Eugênio Montenegro, advogado especialista em direito imobiliário. Estou aqui a pedido da Dona Vera para tratar de uma questão muito séria. O clima mudou instantaneamente. Camila empalideceu. Ricardo engoliu em seco. Que questão? Perguntou Camila, tentando manter a compostura. A questão da ocupação irregular deste apartamento. Como assim, ocupação irregular? Explodiu Ricardo. Este apartamento foi presente da minha mãe quando eu me casei. Montenegro olhou para mim e fez um sinal discreto. Era minha vez. Não, Ricardo. Não foi presente. Foi empréstimo. Empréstimo? Este apartamento nunca saiu do meu nome. Vocês apenas receberam autorização para morar aqui. Autorização que estou revogando hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo e Camila me olhavam como se estivessem vendo um fantasma. Mãe, o que a senhora está falando? Claro que foi presente. A senhora mesmo disse. Eu disse que vocês podiam morar aqui. Nunca disse que o apartamento seria de vocês. Montenegro abriu sua pasta e retirou uma certidão de registro do imóvel. Como podem ver neste documento, o apartamento 73 da Rua Professor Pedreira está registrado em nome de Vera Beatriz Santos, desde 2001. Nunca houve transferência de propriedade. Camila estava quase em choque. Mas a gente fez reformas, comprou móveis, fez a vida toda aqui. Com que dinheiro, Camila? Perguntei, deixando minha voz ficar mais fria. Com o dinheiro do empréstimo que vocês fizeram usando este apartamento como garantia? Os dois ficaram paralisados. Era já confirmação de que eu sabia de tudo. Como a senhora ficou sabendo? Gaguejou Ricardo. Filho, eu sei de tudo. Do empréstimo de 50 mil reais, das mentiras que vocês contaram no banco, dos gastos exorbitantes que fizeram com o meu dinheiro. Sei que vocês me acham um peso morto, que queriam se livrar de mim, que se envergonham de mim. Mãe, não é assim. Não é assim. Explodi, abandonando completamente a máscara de velhinha frágil. Eu escutei vocês falando, Ricardo. Camila começou a chorar. Dona Vera, foi mal entendido. A gente estava nervoso. Nervoso? Nervoso? Minha voz estava subindo perigosamente. Vocês estavam nervosos gastando o meu dinheiro em champanhe francês? Nervosos comprando carro novo com a minha garantia? Nervosos fazendo festa para os amigos chiques, enquanto eu fingia precisar de ajuda para pagar 1.000 reais? Ricardo tentou se aproximar. Mãe, calma. Vamos conversar com calma. Não chega de mentira. Montenegro interveio com sua voz profissional.
Senhor Ricardo, senhora Camila, estou entregando formalmente esta notificação extrajudicial, disse, estendendo o envelope lacrado. Vocês têm 30 dias para desocupar voluntariamente este apartamento. Caso não o façam, entraremos com ação de despejo na justiça. 30 dias? Sussurrou Camila. 30 dias, confirmei friamente. O mesmo prazo que eu teria se vocês me pusessem num asilo, não é mesmo? A realidade finalmente bateu. Ricardo tentou uma última cartada. Mãe, para com isso, a senhora não pode fazer isso conosco. Família? Soltei uma risada amarga. Família não planeja se livrar da mãe porque ela é inconveniente. Família não rouba. Família não mente. Família não se envergonha dos seus. Do outro lado da porta, ouvia-se um silêncio constrangedor na sala. Os convidados, obviamente, estavam escutando tudo. Minha voz havia subido o suficiente para atravessar as paredes. Era parte do plano. Eu queria que todo mundo soubesse. E agora, o que vocês vão fazer? Perguntei, cruzando os braços. Vão contar para os seus amigos chiques que a velha fedorenta é, na verdade, a proprietária do apartamento? Que vocês são apenas inquilinos sendo despejados? Camila soluçava baixinho. Ricardo parecia estar em choque. Mãe, pelo amor de Deus, onde a gente vai morar? Não sei, filho. Não é mais problema meu. Vocês são adultos, independentes, bem-sucedidos e informados de que terão que procurar outro lugar para as próximas reuniões sociais. A mulher loira arregalou os olhos. Como assim? Este apartamento é meu. Meu nome, minha escritura, meu direito. E acabei de notificar meu filho e minha nora que tem 30 dias para se mudar. O advogado de óculos se levantou, visivelmente desconfortável. Acho melhor a gente ir embora. Ricardo, Camila, muito obrigado pelo almoço. Não precisam ir embora por minha causa, disse ajeitando a bolsa. Eu e o Dr. Montenegro já estamos saindo. Só vim exercer meus direitos de proprietária. Ricardo e Camila apareceram na sala, ambos com cara de velório. Os amigos se entreolharam sem saber o que fazer. Mãe, por favor, não faz isso, implorou Ricardo com a voz embargada. 30 dias, Ricardo. Usem bem este tempo. Caminhei até a porta, parei e me virei uma última vez. Ah, e Ricardo? Sobre aquela conversa que tivemos no shopping, lembra? Sobre eu vender alguns apartamentos para ter uma reserva? Pois bem, não vou vender nada. Tenho 15 apartamentos alugados em São Paulo, todos no meu nome, todos me dando uma renda mensal excelente. Nunca precisei da ajuda de vocês para nada. Vocês é que dependiam de mim e não sabiam. A expressão de choque no rosto dele era impagável. 15 apartamentos? 15. E vocês perderam o direito a todos eles no momento em que decidiram me humilhar. Saí do apartamento de cabeça erguida, Montenegro ao meu lado. No elevador, ele me olhou com admiração. Vera, isso foi magistral. Não podia ter saído melhor. Foi apenas justiça, Dr. Montenegro. Justiça poética. Quando chegamos ao térreo, Dona Conceição estava obviamente curiosa. Dona Vera, correu tudo bem? Correu perfeitamente, Dona Conceição. Aliás, preciso avisá-la de uma coisa. O apartamento 73 vai ficar vago em breve. Se conhecer alguém interessado em alugar, pode me procurar. Vago? Mas o Ricardo e a Camila vão se mudar. Questão familiar, a senhora entende. Saímos do prédio e caminhamos até o carro de Montenegro. Apenas quando entrei no banco do passageiro é que a emoção me atingiu. Não era tristeza, era uma sensação de alívio profundo, como se tivesse carregado um peso enorme nas costas durante anos e finalmente pudesse se livrar dele. Como se sente? Perguntou Montenegro ligando-se o motor. Livre. Respondi sem hesitação.
Pela primeira vez em anos me sinto completamente livre. E era verdade. A velhinha coitada havia morrido naquele apartamento. Em seu lugar nascera uma mulher que jamais permitiria ser desrespeitada novamente. A vingança estava apenas começando. Os 30 dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Não pela ansiedade. Eu sabia que Ricardo e Camila não tinham escolha senão sair. Mas pela sensação contraditória que tomou conta de mim. Era como se tivesse vencido uma guerra, mas perdido algo importante no processo. Durante a primeira semana após o confronto, eles tentaram de tudo. Ricardo me ligava todos os dias, ora implorando perdão, ora tentando negociar. Camila chegou a aparecer na minha casa numa quinta-feira à noite, chorando e pedindo mais uma chance. Eu as ouvi em silêncio, sem demonstrar qualquer emoção, e depois repeti sempre a mesma frase. 30 dias, não um dia a mais. A coisa mais interessante foi observar como eles lidaram com a humilhação social. Dona Conceição me contou que os amigos chiques pararam de frequentar o apartamento. O médico e a mulher loira que estavam no almoço espalharam a história pelo círculo social deles. Como a sogra maluca havia despejado o próprio filho. Claro que eles contaram a versão distorcida, pintando-me como a vilã da história. Mas a verdade tem um jeito engraçado de vir à tona. Quando souberam que eu tinha 15 apartamentos e que sustentava Ricardo sem ele saber, a narrativa mudou. De repente eu não era mais a sogra maluca, era a empresária esperta que descobriu o golpe do filho. São Paulo é uma cidade grande, mas os círculos sociais são pequenos. Em 2 semanas, todo mundo nos bairros de classe média já estava comentando este caso. E a opinião popular não estava do lado deles. Ricardo tentou uma última cartada desesperada. No 18º dia, apareceu na minha casa com uma proposta. Mãe, a gente pode morar num apartamento menor. A senhora tem outros imóveis, né? Aluga um para a gente por um preço camarada. E prometo que vamos mudar completamente. Olhei para ele, meu filho único, que eu havia criado com tanto amor. E senti uma frieza que me assustou. Era como se estivesse vendo um estranho. Ricardo, você ainda não entendeu, né? Não é sobre o apartamento, é sobre respeito. E respeito perdido não se recupera. Mas mãe... Não existe mais, mas mãe. Vocês tiveram anos para me respeitar. Escolheram me desprezar. Agora vivam com as consequências. Ele saiu da minha casa chorando. Pela primeira vez desde criança, vi meu filho chorar de verdade. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Foi aí que percebi o que a vingança que havia feito comigo. Não me havia tornado mais forte. Havia me tornado mais fria. O amor maternal que eu pensava ser indestrutível havia simplesmente evaporado. Como se nunca tivesse existido. Durante as noites daquelas 3 semanas, eu ficava acordada pensando nisso. Será que eu havia ido longe demais? Será que existia volta? Mais importante, eu queria que existisse volta? A resposta era não. E isso me perturbava mais do que qualquer coisa que Ricardo e Camila haviam feito comigo. No 25º dia, recebi uma ligação de uma mulher que se identificou como corretora de imóveis. Dona Vera, sou da Fernandes em Associados. O senhor Ricardo Santos me passou seu contato. Ele disse que a senhora tem um apartamento para alugar no Jardim Anália Franco? Tenho sim, mas ainda não está disponível. Ele mencionou que vocês têm um prazo até domingo e queria saber se a senhora já tem interessados. Posso agendar uma visita para segunda-feira? Pode sim. Desliguei o telefone e ri. Ri mesmo, uma risada seca e amarga. Eles estavam tão desesperados que já estavam ajudando a alugar o próprio apartamento para estranhos.
No sábado, véspera do prazo final, Montenegro me ligou. Vera, eles entraram em contato com o meu escritório. Querem negociar mais uma semana. E o que você disse? Que cliente minha não negocia com quem a desrespeitou? Eles vão sair domingo ou entro com a ação de despejo segunda-feira de manhã? Perfeito. Posso fazer uma pergunta pessoal, Vera? Claro. Você sente remorso? A pergunta me pegou desprevenida. Fiquei em silêncio por alguns segundos, pensando honestamente na resposta. Não sei se é remorso, Dr. Montenegro. É mais uma sensação de vazio. Como se eu tivesse ganhado a guerra, mas perdido minha alma no processo. Isso é normal, Vera. Vingança sempre cobra um preço. A questão é se vale a pena. E vale? Só você pode responder isso. Desliguei o telefone mais confusa do que antes. A verdade é que eu havia mudado fundamentalmente. A Vera de antes, aquela que fingia ser frágil, que aceitava desrespeito em nome do amor familiar, havia morrido naquele domingo no apartamento. Em seu lugar nascera uma mulher que eu não reconhecia completamente. Essa nova Vera era mais forte, mais independente, mais honesta consigo mesma. Mas também era mais fria, mais calculista, mais impiedosa. Era melhor ou pior? Não sabia. Sabia apenas que não havia mais volta. Domingo, 20 de maio de 2008. Um mês exato após o confronto. Acordei cedo e fui até o prédio às 10 da manhã. Queria ver com meus próprios olhos o final da história. Quando cheguei, havia um caminhão de mudança na porta. Ricardo e Camila estavam carregando suas coisas, ambos com cara de quem não havia dormido direito há semanas. Ele havia emagrecido, ela estava com olheiras profundas. Fiquei ali parada na calçada, observando. Não senti satisfação vendo o sofrimento deles, mas também não senti pena. Era como assistir um filme sobre a vida de outras pessoas. Camila me viu e se aproximou. Esperava mais uma cena dramática, mais súplicas, mais lágrimas. Mas ela apenas disse: Dona Vera, quero que a senhora saiba que eu entendi. A senhora fez o que achou certo. E você, Camila? O que acha? Acho que a gente mereceu. E acho que a senhora mudou para sempre. Ela estava certa. Eu havia mudado para sempre. E pela primeira vez desde o início de tudo, não sabia se isso era bom ou ruim. Hoje, 17 anos depois, aos 78 anos, posso dizer que vivi duas vidas diferentes. A primeira terminou naquele dezembro de 2007, quando descobri o que minha família realmente pensava de mim. A segunda começou naquele abril de 2008, quando decidi que nunca mais seria desrespeitada. A segunda vida foi mais próspera, mais independente, mais honesta. Assumi publicamente meus negócios, expandi o meu patrimônio, me tornei respeitada no mercado imobiliário. Nunca mais fingi ser frágil, nunca mais dependi de ninguém, nunca mais aceitei migalhas emocionais. Mas também foi uma vida mais solitária. Ricardo e Camila se mudaram para um apartamento de 2 quartos na Vila Matilde. Ele mudou de emprego 3 vezes nos anos seguintes, sempre ganhando menos do que precisava para manter o padrão de vida anterior. Ela voltou a dar aulas de inglês em cursinho, numa salinha apertada no centro da cidade. O empréstimo de R$50 mil virou uma bola de neve. Sem conseguir pagar as parcelas de R$1.200, entraram no Serasa, tiveram o nome sujo, perderam acesso a crédito. O carro novo foi retomado pelo banco. Tiveram que se desfazer dos móveis caros, das roupas de grife, do estilo de vida que tanto valorizavam. Em 2010, Ricardo tentou se aproximar novamente. Apareceu na minha casa numa tarde de domingo, humilde e arrependido. Mãe, eu aprendi a lição. Aprendi mesmo. Será que não podemos tentar reconstruir nossa relação? Olhei para ele, mais magro, mais cansado, com algumas rugas que não estavam lá antes, e senti nada.
Nem raiva, nem pena, nem amor. Era como se estivesse olhando para um vizinho educado. Ricardo, o que você quer exatamente? Quero minha mãe de volta. Sua mãe morreu em abril de 2008. Eu sou outra pessoa. Mas as pessoas podem mudar, né? Eu mudei. Você pode mudar também. Eu já mudei e não pretendo mudar de novo. Ele saiu daquela vez sem insistir. Nas 2 ou 3 vezes que se encontraram depois disso, casamentos de primos distantes, velório de parentes, conversamos educadamente, como conhecidos cordiais. Nada mais. Camila nunca mais tentou contato direto. Quando nos esbarramos no shopping ou na rua, ela baixa os olhos e acelera o passo. Acho que tem medo de mim. Ou vergonha. Talvez os dois. Em 2015, soube por terceiros que eles se separaram. A pressão financeira, o rebaixamento social, a humilhação constante, tudo cobrou seu preço. Ricardo voltou a morar sozinho. Camila se casou com um contador mais velho e vive discretamente na Zona Leste. Às vezes me pergunto se deveria sentir pena dele. Se deveria ter dado uma segunda chance. Se deveria ter sido mais maternal, mais compreensiva, mais humana. Mas aí lembro daquela ligação que atendi por acaso. Da frieza nas vozes deles planejando minha exclusão. Do modo como gastaram meu dinheiro enquanto me desprezavam. E a frieza volta. A verdade é que a vingança me ensinou algo importante sobre a natureza humana. Existem traições que não têm perdão. Não porque a pessoa ferida não consegue perdoar, mas porque a pessoa que traiu revelou sua verdadeira face. E algumas faces são feias demais para serem esquecidas. Você que está me ouvindo, provavelmente está se perguntando se eu me arrependo. Se acordar sozinha todos os dias vale a pena. Se viver sem família, sem netos, sem as alegrias pequenas do convívio familiar, compensa a satisfação da vingança. A resposta é complexa. Não me arrependo de ter descoberto a verdade. Não me arrependo de ter parado de fingir ser frágil. Não me arrependo de ter exercido meus direitos de proprietária. Não me arrependo de ter dado uma lição em 2 ingratos que me exploravam. Mas às vezes, durante as madrugadas de insônia, me pergunto quem eu seria hoje se tivesse escolhido o perdão ao invés da vingança. Se tivesse conversado ao invés de atacar. Se tivesse tentado educar ao invés de punir. Seria mais feliz? Provavelmente não. Seria mais respeitada? Definitivamente não. Seria mais amada? Talvez. Mas seria amor verdadeiro ou apenas conveniência disfarçada? Essas são perguntas que não têm resposta. E talvez seja melhor assim. O que posso dizer com certeza é isto. Se você descobrir que as pessoas que mais ama estão te traindo, que te consideram um estorvo, que vivem às suas custas enquanto planejam se livrar de você, tome muito cuidado com a escolha que fizer. Porque qualquer escolha que fizer te mudará para sempre. Se escolher perdoar, pode passar o resto da vida se perguntando se não foi fraco demais, ingênuo demais, maternal demais. Se escolher se vingar, pode passar o resto da vida se perguntando se não foi cruel demais, frio demais, desumano demais. Não existe escolha certa numa situação dessas. Existe apenas a escolha que você consegue viver. Eu consegui viver com a minha. Posso ter perdido um filho, mas ganhei meu autorrespeito. Posso ter perdido uma família, mas ganhei minha dignidade. Posso ter perdido o amor, mas ganhei a admiração. Minha e dos outros. É um trade justo? Você que decida. Só não cometa o erro de achar que existe vingança sem consequências. A vingança sempre cobra um preço. Mesmo quando você vence, você perde alguma coisa. No meu caso, perdi a capacidade de amar incondicionalmente. Perdi a inocência de acreditar que família significa lealdade automática. Perdi a ilusão de que ser boa pessoa garante ser bem tratada. Em troca,
Ganhei lucidez. Ganhei independência. Ganhei poder. Vale a pena? Depende do que você valoriza mais na vida. O que sei é que, hoje, aos 78 anos, durmo tranquila todas as noites. Ninguém me rouba, ninguém me desrespeita, ninguém me trata como peso morto. Vivo em paz com minhas escolhas e com suas consequências. E se você acha que isso faz de mim uma pessoa fria, calculista e vingativa, você está certo. Mas também faz de mim uma pessoa que nunca mais será enganada. Pense nisso na próxima vez que decidir trair alguém que confia em você. Porque pode ser que essa pessoa tenha mais poder do que você imagina. E pode ser que ela decida usá-lo. Como eu usei o meu